Ah, rapaz! E aí, Leozinho, você sabe que tava dando chabu, tem uns iPhones aqui, que iPhone virou tudo, né? Câmera, né? Faz tempo já, no estúdio, inclusive. E esse iPhone tava com o Instagram atrasado mesmo. Aí eu corri pro... Agora eu tô usando o meu iPhone 12, esse meu, que eu uso normalmente, que eu não gosto de usar em live, porque fica entrando muita mensagem, mas vambora. Então já é uma honra, né, que você está usando. Eu pensei que você pegou o seu iPhone com processador Z80, da época do seu TK82, Caraca, da década porra. de 80, né? Porque como eu sou contemporâneo e também comecei a programar na mesma época que você, tem um assunto para falar sobre isso. Mas vamos lá. Você teve Mas vamos... TK, qual TK? TK85, Sinclair? Não, eu comecei com TK3002E, Ah, então você já é garoto novo. que era um TK3000 Apple era um Apple II Plus com 2E, variações. 2E, Era um 6502E, Motorola. mas era com variações. O TK3000 da Microdigital não era verdadeiramente idêntico, ele tinha umas Ele não era incompatibilidades. idêntico, É. exato. Os Mas eu tive idênticos tinha os clones de Apple II, vários no Brasil. Elpa, lembra? Tinha Elpa, que é o Apple ao contrário. O Nitron, Exato, tá ligado? O Nitron? exato. O Nitron era um dos melhores e era o Era meu sonho. e bonitão, e com aquele Isso, arco-íris, parecia a Apple mesmo. Uhum. isso. Daí meu pai ele me deu um Apple IIe com 2 drives de 5 em quartos, 256K, não, 64K original, mas expansão de 256K RAM, placa Z80 para usar sistema operacional CPM, porque eu já programava, com 12 anos de idade. Eu me perdi, essa máquina era um XT ou era ainda... Não, ele era um Apple II com todas as expansões possíveis, né? Mas a gente vai começar a falar, é parte da pauta falar sobre isso, se a gente conseguir cobrir nessa horinha, né? E se o seu celular permitir, e não entrar todas as suas demandas, suas tarefas aí no celular. Mas não, queria primeiro queria abrir para essas quase 200 pessoas que estão aqui acompanhando, que eu conheci o André indiretamente por volta de 2011, através da Natalie Trudman, que na época era diretora da FIAP, e depois ela foi liderar a Hyper Island no Brasil, e ela falou, e eu tinha o Mandarina com o Miguel Cavalcante na época, né, acho que 2011, e ela falou, você precisa conhecer o André Diamant, não sei o quê, e era numa outra encarnação profissional sua, né, 10 anos atrás. Eu era das startups, tipo assim, exato. Começando o primeiro Startup Weekend aqui, organizando os eventos, isso. Bagunçando aí. E ela me fez várias pontes naquela época com pessoas que eu fui ver recentemente que você também teve conteúdos e episódios similares, porque em 2011 ela me apresentou a Bel Pesce, quando a Bel tinha acabado de voltar para o Brasil, e eu fiz antes do Flávio Augusto gravar com ela, com Geração de Valor, 2011 eu gravei com ela, então foi tipo, acho que um dos primeiros episódios que ela apareceu na mídia, no YouTube Visionário. No caso. E depois, agora recentemente, no final do ano passado, eu conversei com ela e eu vi que você também conversou com ela. Só que aí o tema já foi os aprendizados de tudo que ela passou nos últimos anos. Sim, não, e a gente troca direto, eu e a Bel já há muitos anos já, assim, tipo 10, 9 anos, ou talvez um pouco menos, uns 8 anos. E aí isso é uma troca forte ali. Foi foda aquela fase lá, mas enfim. E a palavra cancelamento acho que nem existia como semântica oficial que a gente tem hoje. Não existia. Né, e tudo que ela passou, né? E a gente passou por um podcast de uma amiga em comum também, que é a Mariana Macedo, e a gente tem aí várias pessoas aí que passaram pela nossa trajetória, que a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, para a gente começar a falar, conta um pouco como é que você vê essa sua trajetória, né? Que eu tenho o início da minha trajetória é muito similar à sua, de nerd, de programar, no meu caso era Basic Assembler, né? Muito jovem, de ficar só fazendo isso. Você foi para empreender, fez engenharia, fiz poli, também fiz engenharia, e depois você foi para um caminho totalmente diferente, que é muito ligado à sua inteligência e criatividade, cara. Então dá um resumo, e depois eu queria ter uns pontos que eu queria explorar melhor com você. Cara, eu sou o produto de uma criança totalmente TDAH, totalmente aqueles que não conseguem ficar sentado em sala de aula, fui expulso de colégio, e aí isso começou a gerar um conflito com os meus pais em algum lugar bem novo, do tipo, cara, você tá nos dando dor de cabeça, você tá eu me machucava muito, eu era muito atleta, me quebrava todo. Tá, então eu fui essa pessoa, e aí em algum momento eles falaram, cara, você não pode mais ficar se quebrando, eu era todo quebrado, clavícula, cheio de corte, cheio de cicatriz. Só que muito ligados no mundo, muito, tipo, visão além do alcance já, entendeu? Tipo, era uma coisa que era maneiro por ser muito... Cara, vou falar, muito inteligente, muito fora do comum, mas também era difícil conviver naquela situação. E aí o acordo foi
que eu viraria nerd. Eu ainda tinha uma carreira de ator, eu fiz uma ponta numa novela da Globo, que me rendeu muita famazinha assim, no meu colégio e tal. E aí depois eu fui demitido mais tarde de uma posição na Globo mais foda, de um papel foda, contracenando com Tony Ramos e não sei o quê. É uma história engraçada, mas tudo bem. E aí eu falei, cara, vou me dedicar à minha cabeça, vou me dedicar a mudar o mundo. Naquela época eu não pensava em mudar o mundo com aquela idade, mas eu caí dentro de ser nerd, assim, enchendo a boca, de ficar compilando o kernel de Slackware, versão antiga de Linux, e hackeando, virei hacker muitos anos. A minha empresa que eu vendi foi de segurança da informação, invadi a porra toda, invadi muito o governo brasileiro, americano, invadi NASA, assim, invadi também vários clientes que me contratavam para invadir como um serviço, e aquilo era um prazer para mim. Minha vida ficou uma vida bem de nerdzinho, focado na época não era preso, né? Pré-Snowden, né? Era outra vida. Não tinha né? firewall, não tinha arquivo de log, era muito fácil. Depois que eu comecei a cuidar de segurança, acho que melhorou um pouco. A empresa que eu vendi, inclusive, que eu fiz exit de dezenas de milhões de reais em 2008, era uma empresa de segurança da informação. Então a minha vida foi essa. Eu me diverti, eu viajei, eu transei, sim. Mas o meu foco não era esse, cara. Meu foco era, tipo, ser nerdzão e criar coisas novas e tentar reinventar toda a área que eu entrasse, entendeu? De uma forma disruptiva mesmo. Então, o primeiro pedido de comida do mundo online foi feito por mim, em 1996, não foi nos Estados Unidos, que só tinha homepage lá, estática. Foi um cliente chamado Pizzaria Caravelli. E 2 anos depois, o Murilo Gun inventou a mesma solução, que era com pager, que era a única coisa online, a gente troca essa ideia. E, tipo, tudo. Eu criei um Airbnb de fitas de Atari, tipo assim, eu não tinha dinheiro, a galera toda do colégio tinha fita de Atari, só que já estava enjoada. Eu peguei todas as fitas, coloquei como um acervo meu e cobrei deles para eles usarem as fitas deles mesmos. E aí ganhei grana suficiente para ter um Atari, porque não era um cara bem de vida. Eu tenho um cara de playboy europeu, mas a gente não era bem de vida tipo boladão, não. Não era pobre, nem faltava comida, nada disso. Mas assim... Mas teve que se virar. Teve que se virar, entendeu? Tipo, meu pai foi operário, meu pai foi motora de táxi, minha mãe dona de casa, a gente morava meio... mal, mas assim, tipo, eu só falo isso porque eu tenho cara de... Todo mundo pensa... De playboy, carioca. Esse cara pegou uma herança de 4 milhões de reais, aí foi fácil, né? O brasileiro... E tá aí brincando de sexy canvas no Instagram. É isso. Aí depois dessa história toda, pô, total, eu tô assim, porque eu não tenho mais o que fazer, inclusive. Porque, assim, essa história foi basicamente o que me levou a meio que conhecer um pouco de tudo, a ter todo tipo não, mas quase todo tipo de experiência, a ter sido tentado de tudo, porque também nessa procura de agradar meus pais, de ser uma pessoa que agregasse ao mundo, mudasse, eu meio que perdi a minha infância e adolescência um pouco. E aí eu também fui percebendo que isso não é legal, qualquer radicalismo não é legal, e aí eu comecei a ver um pouco o lado humano das coisas, e o que funcionava, o que não funcionava. Nos últimos 10 anos comecei a mentorar pessoas na física, pessoas de grandes nomes, de startup bilionária e tubarão e sei lá mais o que, são mentoradas por mim. Eu sei que é muito metido falar assim, mas eu aprendi a ser o meu id, aprendi a falar uma sinceridade, mesmo que gere no Brasil, nos Estados Unidos estaria girando, caralho, que cara foda, quero ser como ele. Eu acho fantástico, mas a cultura brasileira é complicada. Não, no Brasil, assim, uma galera que está nos assistindo, mesmo que já não segue, tem aí um lugar que fala assim, isso é metidinho, inteligente. Arrogante. O brasileiro aprendeu que não pode se estabelecer como uma pessoa que agrega valor ou que tem qualidade. Se ela fizer isso, ela vai para o inferno. Então eu comecei a misturar um monte de coisa, religião, história. Fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, sabe? E vi que a gente ficava criando empresa na tentativa e erro, as nossas carreiras, nossa faculdade, tudo era na tentativa e erro, e geral bombando na ciência, indo para Marte, porra, Neuralink, medicina bombando, e nós do mundo do empreendedorismo criando empresa no MVP. Testa aí. Acho que dá, hein? Vai lá, põe e vê o que o cliente fala. Porra, parece que a gente tá na revolução industrial do bagulho. Aí eu misturei essa porra toda e falei, cara, tem uma saga Indiana Jones, tem alguma coisa para ser encontrada aqui, tem uma dor gigante, que é a mortalidade de empresas que nascem errado, aí tenta, não consegue. A vida que as pessoas ficam esperando o sextou, esperam para as férias, ficam adiando as suas vidas. Quer dizer, um trabalho que eu queria que fosse amplo na física e na jurídica. E, cara, durou 10 anos. Para maturar. Cara, deu muito bom, cara. Essa porra tem muito potencial de mudar uma sociedade. Agora,
Algumas perguntas que eu vou te fazer, porque eu me identifico com algumas coisas, né? Fiz engenharia, empreendi, no meio dos anos 2000 eu criei uma empresa de telecom, criando uma plataforma de VoIP que eu acabei vendendo para uma multinacional. Então, tem uma similaridade de trajetória. E assim, enquanto eu vejo alguns empreendedores digitais, né, com um pezinho no impostor, né, eu consigo ver no seu caso o cara que é inteligente, genial, né, e que transformou parte do que está enxergando num framework inteligível para as pessoas que acham que é o Sexy Canvas. E eu acho que o Sexy Canvas, me parece, e não tenho estudado muito, ele parece que ele é muito mais do que aparenta. Né? Ele parece que tem uma missão por trás, e ele é tem uma só filosofia. Ele é o 1.0 para começar a criar uma awareness dentro do que as pessoas captam, porque se você colocar tudo, as pessoas não vão entender, né? Mas o ponto que eu quero, eu entendo, e deu para ver isso muito claro. Agora, qual é, eu vejo isso pelos sinais dos seus conteúdos, né? Qual é a malha que você juntou para costurar e virar o Sexy Canvas? Cara, o principal, antes de chegar na malha, foi o que me motivou, né? Porque isso meio que definiu tudo. Eu tinha vendido a empresa, estava com dezenas de milhões e eu já tinha zerado o game, né? Que eu meio que tinha combinado lá atrás com os meus pais e tal. E eu estava com todo o tempo do mundo, porque depois de um ano eles me liberaram daquele golden handcuffs, que você, quando vende a empresa, às vezes fica preso por 5 anos sem poder sair. Tá? Eles me liberaram. O meu era 5 anos, eles me liberaram. E eu fiquei com tempo, dinheiro, experiência. O exit era uma coisa que eu nunca tinha feito, e aí rolou. E eu falei, cara, tem alguma mito, coisa... né? É um mito pra gente que empreende, né? Acima dele só o IPO e Deus, né? Tipo assim. Unicórnio, IPO, essa outra fase. Verdade, o unicórnio também tá lá, tem razão. E aí, cara, eu falei, mano, o que me motivou mais foi o quanto eu percebi que eu adiei toda a minha vida na busca do sucesso financeiro e comercial e mercantil e tudo mais. Que no meu caso foi ultra exagerado, as pessoas médias não são assim, mas eu vejo, independentemente do jogo do dinheiro, eu vejo muitas pessoas adiando as suas vidas. Tipo assim, a pessoa realmente fica esperando o sextor para beber, para viajar com a família, para gozar. Não tem propósito. É meio não tipo... se conecta. Exatamente, fica a semana toda meio no superego, como Freud fala, que é aquela estrutura de agradar ao mundo, ser legal, ser amado pela sua congregação. Essa estrutura que é para agradar a sociedade que o homem desenvolveu dentro dele para funcionar, e fica lá o id, que é a criança interior, é o bicho falando assim, mano, tá chatão, tu vai responder um relatório, beleza, e depois vamos dar uma volta? Não, tô cansado, vou para casa, Netflix, bater punheta. E aí eu comecei a ver que a sociedade que a gente vive, ela simplesmente adia a nossa vida, atrasa a nossa vida. E eu também não conseguiria criar uma nova sociedade tão rápido, e aí eu fui nesse caminho hacker, que eu sou hacker, só que agora eu sou hacker de sociedade, eu uso a minha mente hacker. A sociedade é o sistema operacional. É o sistema operacional, total, e a linguagem é muito mais fácil de entender, qualquer um entende, os filósofos são hackers da sociedade. E eu decidi pensar nisso. Pensei, bebi na fonte de religião demais, porque o Brasil é atrasado por causa da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma religião fofa que funcionou em 1500, mas veio com um mindset engessado. Não questione, foi Deus que fez, Deus já não aconteceu ainda, não trabalhe. São os mitos, né? Só ler a Harari em Sapiens e tudo mais, né? Exatamente. Assim, eu já tinha concluído isso desde os 13 anos de idade, mas assim, Harari é foda, leiam um livro do Harari, Sapiens, que é muito bom e muito parecido com o que eu estou falando também. Aí, eu comecei a ver que estava um grande atraso nessa caralho. Eu falei, cara, tem tempo, tem dinheiro. Se eu for tentar criar uma metodologia, uma teoria, uma filosofia, que seja grandiosa no sentido de vou gastar meu tempo. Eu não quero fazer uma coisa, gente, aprenda Excel em 12 semanas com o meu novo método. Não, eu queria, de repente, questionar a porra toda de uma forma inovadora. Foi por isso que surgiu uma filosofia com áreas de metodologia que fala... Que você hackeia, que no título já está hackeando, né? Já é luxúria, já é curiosidade, já é ganância, já é ira. E aí a pessoa entra, e é a única filosofia que foi criada até hoje que dá um manual de como ganhar dinheiro. Porra, Aristóteles não fez isso, Heráclito não fez isso, sei lá, o que eu amo muito, Epicuro, galera, estudem Epicuro, não fez isso. Os sofistas não fizeram isso. Aliás, os sofistas um pouco, que eles ensinavam as pessoas a negociar, ganhar qualquer discussão, assim como o método socrático, mas não era business. Aí eu falei, preciso ensinar essa galera desse jogo contemporâneo a ganhar dinheiro,
Para mim, a filosofia ser mais completa, não. Para eles saírem do 2.300, da corrida dos ratos, esse adiamento do sextou e tal, para poder implantar a filosofia com liberdade de tempo, entendeu? Então, é uma aplicação, né? É uma aplicação do teu método. É né? tipo Bitcoin e blockchain, exatamente. Sim, entrando no Sexy Canvas, cara, e de fato, hoje, você tem já exemplos práticos dele ter funcionado para N aplicações? Muito, do cara. blockchain, que pode ser um Bitcoin, pode ser um Ethereum, e, enfim, cada um se manifesta de uma forma, mas você tem um protocolo, né? Muito. Que é o seu método. E a prova que ele é multidimensional, ou seja, ele não é para marketing digital, ou para uma agência de mídia, ou para você em relação ao seu casamento, que é nesse nível que vai, tá? Ou para uma letra de funk, ele é para essas porras todas porque ele é um canvas universal, que ao invés de fazer um canvas do produto, como o canvas das startups, o Lean Business Canvas, o Business Model Canvas, ele é um canvas do produto. Ah, isso aqui é o EasyTaxi, ele vai fazer o quê? Quais são os parceiros do EasyTaxi? Concorrentes? Custo, é o produto, é o OKR rudimentar da startup, quer dizer, o OKR vem depois. Aí, por que o Sexy Canvas é universal? Por que ele serve para uma conversa entre duas mulheres, para uma reunião de, sei lá, sócios de uma empresa? Por que ele serve para criar uma propaganda da Red Bull e também, sei lá mais o que, fazer um dentista atender diferentes próximos clientes? Por que ele serve para a porra toda? Porque ele é um mapa universal de um ser chamado ser humano, das emoções que realmente importam ao ser humano. Essa era a minha metria, eu queria criar um norte, tipo um canvas, um mapa de tudo que interessava ao ser humano. E assim, era um cabeçalho nem tão inovador, porque o pessoal de neurociência já é meio isso, o pessoal de Behavior Economics, que ganhou o Nobel de 2017, Nudge, né, é meio isso. O pessoal da COP, né, que fala gatilho da não sei o quê, gatilho da como é que é? Da curiosidade. Gatilhos Cialdini. Aí eu falei, Robert Cialdini, exatamente. Eu falei, cara, tem todo um passado, e eu estou me colocando como cientista, e eu fui atrás dessa porra. Eu nem sei qual foi o início dessa minha fala, mas se estiver dando flow, eu vou seguir. Não, e é isso. E eu vejo que você está meio que decodificando um sistema operacional da máquina humana, né? Agora, você tem problema das pessoas não entenderem e verem muito mais o lado polêmico e bold dos seus statements, né, com o Sexy Canvas, e colocar no mesmo balde de outras metodologias de fórmulas e de funis perpétuos, né, como se fosse mais um cara de marketing digital querendo fazer um clickbait aí para vender alguma coisa. Você vê que quando as pessoas não captam e não entendem, te colocam nesse balde? Então, antes eu quero responder, agora eu me lembrei, eu te enrolei na pergunta anterior, você me perguntou casos de sucesso. Assim, tem caso de sucesso, a maior quantidade de transformação, por incrível que pareça, galera, é nas pessoas, tá? O pessoal vem e vende mais e se liberta, tá? Mas o principal é a mudança de mindset. Quando eu falo um monte desses negócios que parece papo de coach e tal, André tá querendo vender curso. Não, é papo reto e as pessoas ouvem e ficam falando assim, caralho, eu pensava assim também, mas eu nunca organizei dessa forma. Estou me sentindo livre. Então, teve todas essas mudanças, teve vários casos assim ridículos de sucesso. A pizzaria Two Brothers, o CEO fez o curso, ele mudou uma porrada de coisa na copy e no Instagram da Two Brothers e no RH, porque se aplica ao RH também. Se o RH tem clientes humanos, que são os funcionários, o Sexy Canvas explica pra caralho porque que o RH do Google bomba tanto. E explicava porque o da Two Brothers não estava com arte, não estava dando certo. Virou a pizzaria com o maior número de pedidos por dia no iFood do Brasil. Teve uma outra menina que ela simplesmente tinha um curso de roupa de mesa, a Valesca, a menina pica, só que ela tinha medo de falar para as meninas que o curso faria elas ganharem dinheiro, porque ela achava pecado, ela achava um assunto... Cultura latina. Aí primeiro eu libertei ela, amém, com a filosofia, e depois ela fez uma copy sexy, que inclui ganância, avareza, que inclui luxúria, sim, você vai ficar linda, mulher, você vai ficar livre, vai poder pagar... Cara, adoro o barulho que essa sua garrafa faz, que aí te fala de coração. Nossa, é uma coisa que explode. Eu também fico usando esses aparelhos profissionais. Cara, teve o lançamento... Cara, essa menina ganhava 50, 70, 90 mil reais no ano, somado. Depois do Sexy Canvas, ela já está em 8 dígitos. Ela está, tipo, muito rica. E, cara, as transformações não são assim, agora eu estou me dando melhor com minha família. Não. É tipo, sai de casa, separa, casa, muda de país, fica louco. 10 pessoas foram parar em manicômio. Não em psiquiatra.
Psiquiatra, gente pra caralho. Psicólogo, gente pra caralho. Agora, tem uma galera que foi internada. Tipo, deu tudo certo depois. Mas é tão radical quanto isso e muda a porra toda, cara. É uma parada. Eu fico falando de negócio de prêmio Nobel. O pessoal acha que é copy, acha que é mentira. Mas a verdade é o seguinte, você percebeu bem, isso aqui é só o Bitcoin do meu blockchain. O blockchain, cara, consegue mudar um país em 5 anos. Por exemplo, se eu não tiver problemas com a lei, se eu puder fazer natural na informação. Agora, se eu tiver problemas com a lei e com a informação não poder ser passado, ser cerceado, aí eu vou ativar o modo hacker e que se foda. Parece, cara, você falando, eu me lembro aquele cara, eu esqueci o nome dele, John McPhee, que é o cara que criou a empresa de segurança e depois ele virou... Ele é muito mais treteiro que eu, mas nem se compara. Cara, me conta aí, e esse negócio aí das pessoas que olham isso e acham que é muito mais um clickbait de um marketing digital do que tem por trás, assim? Então, é proposital. O nome Sexy É para filtrar, né? Isso acaba filtrando até, né? Não, então, na verdade é o seguinte, eu tenho uma questão com o nome Sexy Canvas, assim, eu nunca falo isso em público, mas assim, a decisão de criar o Sexy Canvas com o nome de Sexy Canvas foi uma homenagem, sim, à teoria da sexualidade de Freud, gosto muito do trabalho do Foucault também nessa parte de sexualidade, mas também foi para a pessoa falar, Sexy Canvas, que porra é essa? Se você cria Canvas humano das sensações, um trabalho de André Diamant, ninguém vai falar, tem um canvas brasileiro, né, meio Gurgel. Depois a gente vê, sexy canvas, não podia ter nada mais sexy do que a string de texto, para você que é programador, sexy canvas. E assim, o que gera? Os meus early adopters são a galera mais moderna, a galera do digital, a galera que vira à noite, a galera pau no cu, a galera não startup. E quem são meus late adopters? Quem vai adotar a minha metodologia mais tarde são as B2B grandonas. Mas esse ano eu resolvi abrir a consultoria temporariamente, porque eu queria testar esse mercado de B2B. Mano, já veio não sei o que de Vivo, não sei o que de Cirela. Então o bagulho já tá rolando, porque as grandes precisam buscar essa safadeza e eletrificação diferente nas médias e pequenas ou nas startups, como já buscam há muito tempo. Então, quando eles vão vir beber, eles vão vir beber assim, caralho, fui preconceituoso, que porra é essa? Não, coração aberto. Eles, como early adopters, não funcionariam. Até eles começarem, até o que acontece com o mundo B2B, e eu tenho um business que trabalha eu tenho uma agência digital que trabalha com multinacionais e tudo mais, até eles verem que tem um case aqui, outro case ali, e tá ficando para trás, e aí eles vão atrás e vão contratar e vão colocar budget, assim como 10 anos atrás era muito difícil a gente vender serviço de startup ou produto de startup para o mundo corporativo, e hoje tá todo mundo incubando, né, e por aí vai, né? Não, e cara, olha só, uma coisa rápida. Aquele exemplo que eu dou do banco de sangue, todo mundo pergunta, Sexy Canvas é sobre luxúria, é propaganda de cerveja com mulher com biquíni encravado. Tipo, sim também, porque é um de 14 itens, tá? Os itens são 7 pecados capitais, que é muito... Cara, chegar aos 7 pecados capitais, como a essência do humano, foi muito... igual a MC2, hoje eu tô muito metido. Foi assim, muito eureka, cara. Tipo, porque na neurociência é uma explicação subjetiva demais, e cérebro isso, cérebro aquilo. Na COP são muitos gatilhos, e os gatilhos não são interrelacionados corretamente, você acaba decorando, e a COP vira aquele mundo da COP, não é você entendeu a Matrix e tal. E, cara, quando apareceram os 7 pecados capitais, e depois as 7 sensações da criança interior, foi muito, tipo assim, caralho, já tem mais Epifania, já tem mais de 3 mil alunos, fora a galera que consome conteúdo gratuito, usando, em nenhum case faltou um quadrado ou sobrou um quadrado. Tipo, isso foi muito maturado, isso foi uma coisa entre ego e id, isso foi uma coisa entre dor e prazer, isso foi uma coisa entre dor e amor. Foram muitas dimensões testadas, a gente incorporou a pirâmide de Maslow aqui, com certeza. Eu não tenho o menor problema de falar, a minha é muito melhor. Não, a criança interior é basicamente uma pirâmide de Maslow 4.0. Inclusive, ela tem um formato de uma pirâmide em homenagem a Maslow. É uma pirâmide sem topo. Entendeu? Cara, cara, eu quero muito pôr o Brasil no mapa do bagulho doido. Assim, de verdade. E o que você está mostrando é que assim, né, você está pegando pedacinhos de outros conceitos e falando, ó, como encaixa aqui, olha como encaixa aqui, como o meu mapa, ele encaixa tudo, né? Porque ele é um sistema operacional que, como sistema operacional, se for objetivo, ele tem que funcionar para tudo, né? Agora, exato. Uma dúvida, cara, quem te conhece
do outro período do André empreendedor, startupeiro, que flertou com venture capital e investimento anjo de 10 anos atrás, né? Como é que esses caras te veem hoje? Os caras acham que você virou, ficou doido? Como que é? Você tem gente que entende e tem gente que acha que você pirou. Como que é isso aí, cara? No início, o que aconteceu? No início, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse mundo novo. A minha vida toda foi desbravar novas tecnologias, desbravar novas linguagens de programação, desbravar sistemas, invadir os sistemas. Eu fui estudar essa parada, porque o que eu percebi? Eu tenho um lado meu de querer mudar o Brasil e acelerar o Brasil de verdade. E aí eu percebi o seguinte, as startups eram um pouco elitizadas, eu não falo, não estou cuspindo no prato onde comi, que fui o presidente da ABS, então o Brasil, em algum momento, falou, André, represente a todos nós no Brasil. Então é uma área que eu amava, e eu percebi o seguinte, poucas startups davam certo, a estatística era infeliz para startups, para dar certo para caralho era 1 para 1000, 1 para 1000. Sim. E as outras 999 eu dava meio médio, me quebrava e tal, aí não rolava bem, foi aí que eu também vi a dor e a necessidade do Sexy Canvas para otimizar a criação de empresas com uma teoria por trás e não só no achismo. Então ali já era um trabalho meu para fomentar e otimizar o empreendedorismo. Mas aí eu falei, caralho, o mundo digital, essa galera é muito ágil. Eu conheço gente de 16 anos que fez 1 milhão. O meu COO tem 17 anos. O moleque é brabo. Não sei se o Luca está assistindo. O moleque é brabo. Essa galera consegue em meses se libertar da corrida dos ratos. E aí eu falei, cara, o Brasil não precisa de Bolsa Família e depender do governo. O Brasil não precisa de só depender de startups milionárias, 1 a cada 1000 vai dar certo. O Brasil precisa pegar um morro e ensinar marketing digital para todas as crianças para elas saírem do tráfego. Saírem do tráfego e entrarem no tráfego. Tá ligado? Mas é o slogan que eu quero, inclusive, usar. Então, eu fui para lá e eu fui desbravador. Todos eles me olharam feio, porque nós das startups, a gente tem uma coisa, não é preconceituosa, mas por muito tempo as startups representavam o empreendedorismo foda do Brasil, concorda? Sim. Se o Jornal Nacional quisesse falar sobre empreendedorismo no Brasil, ele me chamava, presidente da associação, entendeu? Então a gente achava, nós representamos o empreendedorismo e a inovação, igual o Vale do Silício, só que quem estava fazendo transformação muito maior e mais rápida, em gente fodida de grana, só com o Android na mão, era o digital. Aí eu fui para lá. O que aconteceu depois? Todos eles vieram para lá. Parece que parece que é o mundo das startups que dão certo é a elite, né? E o pessoal do digital é o grassroots, né? Que está fazendo acontecer no dia a dia, né? E para completar, eu comecei total isso, só que não era. Quem fazia mais impacto no Brasil em transformação social, mobilidade social, era o digital. E aí que aconteceu também uma história extra que eu me emparcerei com o Ryan. A gente começou a trocar muito, auto-mentoria um com o outro e tal. Teve grandes transformações na minha vida e na vida dele. Ele está fazendo essa bagunça toda aí. Eu vi o seu episódio, seu bate-papo com ele, inclusive. Muito bom. Você é um dos caras, junto com o Flávio Luz, que eu escuto e tudo mais. Né? Sim, exato. E o Ryan, ele é pica, ele é um personagem lá, ele passa do ponto às vezes realmente. Só que aí ele começou a atacar todos os meus amigos. Tem que ver o que está aqui dentro, o que está por trás, né? É igual você. Total. Por trás, né? Isso é um hack para passar mensagem, cara, né? Total, é que nem o Sexy Canvas, o nome Sexy Canvas, exatamente. E aí ele começou a atacar todos os meus amigos. Então ele começou a atacar o Amuri, que foi o presidente da Associação Brasileira depois de mim. Amuri que trabalhou comigo na tal empresa que eu vendi, conheço o Amuri há um tempão de anos. Começou a atacar o Thales Gomes, cujo Easy Taxi surgiu nessa sala. Foram 4 horas aqui nessa sala discutindo estratégia do Easy Taxi, aqui onde eu estou. Então, ele começou a atacar todos os meus amigos. Aí eu fui interceder, falei, cara, para de atacar a galera das startups, porque o barato é as startups pegarem conhecimento do digital para, por exemplo, não ter que pegar um investidor anjo tão rápido, implantar uma técnica de digital, um dropshipping, pagar um dinheiro e se manter até a startup dar certo. Eu comecei a fazer uma hibridização dos conhecimentos, por que não? E pegar a galera rica do mundo do digital, que fica rica rápido, para investir em startup. Alô, Brasil, seria o melhor para nós. Aí ele polarizou, brigou pra caralho, aí a galera das startups me considerou um X9, inimigo. Foi aí, F. Essa foi fase chato. foi... alguns meses atrás estava complicada essa história, né? Porra, cara, foi chato. Eu no meio disso não tendo nada a ver. Mas enfim, foi esse mais ou menos o julgamento. Foi bem gráfico, né? Deu pra entender direitinho. Claramente. Cara, o que hoje, além do Sexy Canvas, eu vejo assim que você usa sua autenticidade muito, né, nas redes sociais, então você fala, você não tem freio na língua em relação ao que você acredita. Né? Eu falo pelo meu bicho, eu falo pela minha criança, eu falo pela minha verdade.
eu tô lá no meu feed, às vezes, assim, os seus posts são alguns dos poucos que me param, assim, me dão a eletrificado choque. Outro dia eu vi, acho que era Dia das Mulheres, e você falou, deu um feliz Alexa e Siri, né? Eu falei, caralho, esse cara tá louco. Então, assim, tem muito hater, cara? Não, cara, eu fico muito triste, porque aqui no Sexy Canvas, deixa eu te mostrar uma parada. O Sexy Canvas, ele tem 2 sabores. Ele tem o Sexy Canvas, que é o formal, esse aqui, são 7 pecados, as 7 sensações da criança interior. Só que algum tipo de business, algum tipo de interações, a criança interior se torna muito importante para ser só um retângulo avulso. E a gente criou o Sexy Canvas invertido. É a criança interior em todos os retângulos e aqui no final os pecados. Para ter mais espaço para você fazer os dois. Por que eu estou falando essa parada? Porque um dos flows mais eletrificantes de convencimento de consumo, ou de doação, ou de call to action real, é a ira. A ira é mais forte que o amor, que é um item da criança interior, tá? Ele é mais rápido, né? A ira é mais imediatista, ela tipo, você tá tipo, mano, eu vou matar esse filho da puta, essa sensação. E eu fico muito triste de não ter hater. Eu tenho muito pouco hater. É assim, impressionante para um cara com cara de playboy, que ataca a religião, fala o que fala. Que ataca a religião e diz que a religião atrasa o Brasil gravemente e assim continuar atrasando se não perder o poder e influência e se a ciência não ocupar esse lugar, eu tinha que ter 40% de hater. Só que eu não tenho, sabe por quê? Porque eu acho que a galera em algum momento já chega, esse filho da puta, quem é ele? Caralho, ele tá falando um bagulho que não é verdade essa porra. Caralho, eu tô entendendo que... Caralho, entendeu? Cria um pertencimento e uma segurança que faz a pessoa conseguir se libertar. Pode ser 2 coisas, né? Ou você é incompetente para ter hater, quando você quer, né? Ou a autenticidade passa alguma coisa real. Calma, você tem razão também. Porque a real é o seguinte, eu sou o cara mais sexy canvas do mundo? Não sou. O Ryan é muito mais do que eu. O Trump é muito mais do que eu. Eu tenho um pouco de medo de causar muito por questões psicológicas minhas, entendeu? Eu não quero ir a ponto de falar assim, galera, ó, se liguem, Deus não existe. Vocês estão acreditando num livro. Essa porra não existe. Eu falando assim, eu não tenho coragem de fazer isso no dia a dia. Porque aí sim eu sei ativar a ira. Mas lembra que eu agradava meus pais a vida toda e tal? O meu mecanismo de desagradar, ele foi quebrado. E é uma coisa psicológica minha. Não quer dizer que eu sou o pai do Sex Canvas, que eu tô curado mentalmente, tá ligado? É um processo pra mim também. Então eu acho que eu podia ser mais sexy, podia gerar mais hater sim, mas tenho dificuldade e tomo a decisão de ser mais doce. Tá funcionando. Cara, aí falando sobre o sistema operacional, antes de ir para algumas perguntas mais objetivas de negócio e tudo mais, cara, como é que você vê essa questão do sistema operacional humano? Você acredita em livre-arbítrio, cara? Eu vou te perguntar uma coisa. Você assistiu Westworld? Sim. Tá. Então, não amei, não amei de paixão, mas assisti alguns episódios. O final foi ruim pra mim, né? Mas qual o ponto pra mim, tá? E teve um episódio aqui que eu conversei com a Ligia Zottini, né, que é da Voicers, ela trabalhou com o Watson na IBM. Aham, tô ligado. Eu trabalhei na IBM também, tá ligado? Que eu trabalhei na IBM. Isso. Você foi mais jovem gerente lá e tudo mais, né? E ela hoje tem a Voicers, que é uma consultoria que fala sobre futurologia, cenários futuros e tudo mais, né? E daí, a analogia que eu faço de Westworld, né, que os androids, lá, os robôs lá que vivem lá em Westworld, né, ele não é sobre falar sobre o futuro da inteligência artificial e tudo mais, né? Eu acho que é muito olhar pro robô que está buscando consciência, com um lado do cérebro do computador conversando com o outro e criando a conversa interna, eles estão tentando emular a consciência humana, né? Mas acho que ele é muito mais um reflexo do que a gente é, né? Como hardware e software, e que a gente, por conversar um hemisfério com o outro, a gente acha que está pensando, a gente acha que tem livre-arbítrio, e na verdade a gente é um resultado de uma programação, né? A gente é totalmente artificial. Exato. Então como que você vê isso versus o teu método para hackear isso, cara? Cara, ótima pergunta. Mano, posso dar uma babada de ovo? Eu já fiz milhares de lives, cara. A diferença de um cara que gira na mesma frequência que você, fora a experiência de perguntar, cara, tá sendo um prazer. As suas perguntas são fodas, de verdade. Porque eu tive minha fase de busca, eu estudei Gurdjieff, que tem o Quarto Caminho, que tem toda a questão do ser humano, né, como um ser instintivo, que basicamente é um ser programado e que você não tem, que é meio determinista a coisa. Então, e aí você vê o lado, eu também sou um pouco contra a religião. Eu sou contra a religião, mas a favor da espiritualidade
como uma questão de transcender, né? E você sair da mecanicidade, né? Então, por isso que quando eu vejo o Sexy Canvas, eu vejo que é sua forma de hackear, e no fundo tem muito mais disso, que depois pode ser aplicado para qualquer coisa, e por isso que a pergunta é se você acredita... Você já deve ter pensado no ser humano como hardware e a mente como software. Né? Sim, a sociedade também como software, muito. Exato. E como que você vê essa questão de livre-arbítrio versus Sexy Canvas, cara? Bom, o que eu acho? Não existe sociedade perfeita e provavelmente nunca existirá. Mas existe uma sociedade que é mais otimizada para as pessoas viverem bem a vida. E aí mas viver bem a vida para você pode ser jogar videogame para sempre, para o outro pode ser doar todo o seu dinheiro para a igreja. Ok, mas não importa. Livre-arbítrio no sentido de a pessoa ter uma vida... Eu gosto de resumir da seguinte forma. Sabe aquela história que falam que tem um filme que passa quando a gente vai morrer? Na hora que a gente está morrendo, passa um filme dos melhores momentos. Já ouviu essa Sim. Não, tem várias pessoas que voltam e falam que, enfim, viram um monte de coisa que acaba virando livro depois. Enfim. Que vai e volta, tô ligado. São livros muito picas, inclusive. O que eu acho é que a sociedade devia ser otimizada para que o filme de todo mundo, no final, uns 300 milissegundos, 1 minuto antes de morrer, sejam filmes longos, sejam filmes com boas experiências, sejam filmes com sofrimento também, mas que não sejam 5 cenas de tipo, doei todo o meu dinheiro, peguei busão a vida toda, sofri pra caralho, fiz o que me pediram pra fazer, e agora minha filha tá se formando. Eu acho que no afã de controlar uma colônia, Portugal e a Igreja Católica Apostólica Romana, que se emparcerou em 1500, um pouco antes, inclusive a Espanha e a Portugal, para sair daquela crise que estava tendo com o protestantismo na Europa, de um questionamento de por que a pessoa não pode ir direto a Deus, por que o Papa é mais importante que a Bíblia, por que está se vendendo indulgência, que é pegar um pecador rico, pegar dinheiro dele e falar, você agora não vai para o inferno. Eles saíram desses lugares e vieram para o Brasil e vieram para as Américas, também para outros lugares. E aí o que chega aqui no Brasil? Uma cultura claramente de mindset estático, religioso, temente. Acredite que um dia você não pode questionar o Deus e nem o monarca, porque ele foi escolhido por Deus. Aí criou um povo totalmente extrativoso, né? Tipo, eles roubaram tudo daqui, ouro, prata, burocracia pra caralho, estupraram Índia pra caralho. E aí ficou essa cultura aqui no Brasil de Deus é brasileiro, pode ficar tranquilo. Não aconteceu ainda? Aguarda, Deus vai prover, não é você como protagonista. Ganhar dinheiro é feio, vou ser pobre, pobre é fofo. Não posso transar, não posso ser melhor que ninguém, vaidade. Se eu não posso ser melhor que ninguém, a indústria brasileira vai dar merda, como deu. E projeta num político a salvação de tudo, não é? A política é uma enganação do caralho. Aí o que eu vejo? Eu me vejo em 2021 vivendo uma sociedade que em 2801 vão olhar para hoje como a gente olhava os índios. Aliás, 2801 não, 2110. Vão olhar para hoje e falar assim, caralho, como eles viviam aquilo, se achando os maiorais modernos, quando o Brasil tem toda uma experiência para o seu Sexy Canvas, do seu morador, e para o mercado, para a internacionalidade, baseada nessa origem, que é, venha para o Brasil, beba nossa bebida de açaí, manteiga de karité, mulatas e pedofilia, venha extrativar daqui. Fez merda, roubou? Vem pro Brasil. E é pros moradores do Brasil que nascem aqui, qual é o Sexy Canvas? Uma merda. Insegurança, tudo do Sexy Canvas ao contrário. Entendeu? E aí eu falo assim, caralho, mas a política vai mudar isso em pelo menos... Não vai! Se a gente esperar a política mudar isso, vai demorar 78 anos para uma escola pública ficar boa em Marília, em São Paulo. Caralho, escola... Entendeu? Assim, esse atraso vem dessa cultura. O Brasil só vai se adiantar a fazer 50 anos em 5, como o Juscelino, através do hackerismo de informação ou digital. Não tem jeito. O que você está falando é muito curioso, porque semana passada o podcast foi com o Edson Rigonati, da Stella Investimentos, que para mim eu respeito muito como um dos principais venture capitalists do Brasil, genial, cerebral. E engraçado a analogia que a gente fez, né? Ele fala assim, puta, eu vejo como missão muito pegar esses playbooks, esses frameworks que a gente aplica em startup que dão muito certo, né? E das scale-ups, como é que a gente faz isso para transformar
é o problema da fome. Como é que a gente faz isso saindo do universo, né? Como é que a gente pega esses playbooks que dão certo nessas startups que dão muito certo e coloca nos desafios modernos sociais que a gente tem, né? Eu tenho um bom exemplo. Eu tenho um bom exemplo de um hackerismo meu de sociedade que eu já tenho mentalidade, já tenho estudado sobre ele, que é o seguinte, por exemplo, galera que está nos ouvindo, pensem assim também. Deixa o seu cérebro fluir. Ah, mas André, você é gênio, não sei o quê. Não, você não deixa o seu cérebro fluir porque você não quer ser melhor que ninguém. Porque você foi criado nessa cultura também. Eu gosto de você conviver bem com falar de boa, puta, eu sou inteligente mesmo, tenho QI alto e... Exato, é porque eu tenho que ser um exemplo também. Eu posso incomodar? Não tô, porque eu não tenho hater. Então se liga, o que eu pensei? Há quanto tempo a escola pública no Brasil é uma merda? Vou deixar que você responda. Cara, me parece que piorou e parece que houve um momento histórico lá nos 50, 60... No governo militar também um pouco, né? Foi referência. Exatamente. Meus pais falavam isso, tanto que eu aprendi esse latim, aprendi esse francês na escola pública, aprendi esse lógica, matemática, era tipo meu europeu. Tá? Depois, a partir da década de 70 em diante, só piorou e continua uma merda em 2021, 51 anos depois. O que vai acontecer com a escola pública nos próximos anos? Vai demorar 58 anos. Essa galera aqui novinha que está nos assistindo falar, eu sou garoto, vou... Galera, vai dar merda. O que eu pensei? Cara, compra um desses Descomplica, ou compra um dessas escolas de primeiro e segundo grau digitais, as melhores, nível Harvard. Fala, quanto é essa merda aí? 17 milhões de dólares? Me dá a sementa aqui, vou representar no Brasil. Brasileiros e brasileiras, todos vocês, se você tem um filho na idade tal e tal, você tem acesso à escola foda, que ensina empreendedorismo e tal. Quer fazer durante o colégio? Beleza. Não vale como diploma do MEC? Vamos hackear essa porra depois também. Não sei o que vai acontecer. É startup. Lança essa merda. A mulher no morro vai colocar o filho dela nessa escola com 7 anos, sei lá, e com 11, 12 anos ele já vai estar pensando em tráfego pago, em digital, em como procurar no Google, em um pouco de inglês. É isso que o Brasil precisa. Hackerismo do MEC, foda-se o Ministério da Educação e Cultura. Vamos disponibilizar isso. A gente não precisa sempre depender do governo. É que a galera foi criada por quê? Portugueses e com a base do catolicismo original. Mas acho que não é questionativo, não se questiona. O Brasil é zero científico. O Brasil é assim, deixa isso, não vai acontecer nada. Fica tranquilo, Deus é brasileiro. Não. Aí o cara é rico, filha da puta, esse rico não vai entrar no reino do céu. O Brasil tem uma cultura anticapitalista. Enquanto as pessoas não entenderem isso, e entenderem que o socialismo brota das origens culturais da Igreja Católica Apostólica Romana, porque se você não pode ter vaidade, você é igual a todo mundo. Se você não pode ter ganância, você ganha igual a todo mundo. O que é isso? No meu conceber, chama-se um sistema socioeconômico chamado comunismo. Só que com uma outra semântica, né? Uma outra semântica que você não pode questionar e nem votar. Porque se tu questionar, tu vai arder não sei o que com enxofre. E a galera que está nos assistindo nesse momento, 80%, realmente fecha o olho e fala, mano, eu tenho medo do inferno. Existe mesmo, tenho certeza. O meu padre disse. E as pessoas não percebem o nível de absurdo que data similar da Grécia Antiga. Quando eles começaram a filosofar, eles perceberam que a religião era uma babaquice do caralho e a Grécia floresceu e foi a base da cultura ocidental. A gente vive em 500 a.C. se achando em 3.000 depois de Cristo. É muito louco. E para não achar que você está pregando, é só estudar história, é só ler Sapiens, é só ler tudo isso, que vai ver a mesma referência contada de outra forma, né? E a espiritualidade tem que ficar, não é? Sim. É contra as religiões que resolveram pegar o humano. Dogma. Porque se eu pudesse hackear uma reunião do Papa com seus arcebispos, e lá dentro eles falassem, galera, vamos se reinventar, a gente quer que os nossos fiéis sejam felizes e livres, e que tenham paz e prazer na vida, mas que não pequem também. Vamos lá, nem 8 nem 80. Não é isso que a gente quer? Ou a gente quer controlar esse pessoal para sempre e deixar eles com medo aqui na Terra, sofrido, e quanto mais sofrido com um cartão sofrimento card, eles chegam no céu com um sofrimento card enorme e aí moram em Alphaville no céu. Será que não é legal a gente parar com essa mensagem? Vamos deixar eles serem felizes. Não tem essa reunião lá. A reunião é, estamos perdendo fiéis, fudeu, o dízimo não sei o quê. Caralho, o órgão tem um banco, o órgão tem 13 trilhões de dólares em imóveis. Já deu, muito obrigado, adoramos o trabalho, mas agora é ciência.
O funil, a máquina de vendas é de muitos séculos atrás, né? Então, a geração de lead é igual, né? E a quantidade de firewalls que eles implantaram para não terem seus sistemas invadidos ao longo de séculos é maravilhoso. Muito eficiente. Firewall com o poder de Deus. Não é um firewall rodando Unix, ou sei lá, rodando, sei lá, nativamente no hardware. O firewall dessas instituições que se apoiam entre si, como monarquia e clero, a gente sabe, é um firewall tão poderoso quanto Deus. Porque não pode ser questionado. Não é uma coisa como na ciência, que um cientista vai descobrir que 2 mais 2 igual a 5, e os outros vão ficar loucos, querendo conversar, querendo crescer, querendo criar uma teoria. Você não prova por evidência. Aqui não dá. O Brasil vai continuar sendo, o Brasil e toda a América Latina, controlada por Espanha e Portugal, com a base original, precisa de revolução. Não queremos revolução armada, não queremos risco institucional e cair na nota do Moody's, dos nossos fundos brasileiros. Queremos hackerismo de informação e, no máximo, digital. Tipo, não tem outro jeito, senão a gente vai ficar mais 50 anos nessa merda. Queria fazer uma pergunta final e depois entrar no meu bate-bola. Não vem com essas perguntas de um livro, uma ilha, que eu erro tudo essas perguntas aí. Mas vai ser. Mas é diferente. Beleza. Mas é diferente. Eu me viro. Primeira coisa, que se você conseguir responder em tópicos simples, tem uma pergunta que o Harari respondeu no podcast do Tim Ferriss, que ele falou quais são para ele os principais desafios da humanidade, que pode acabar com a humanidade no curto prazo, né? Você que é um grande pensador aí, super inteligente, o que você acha que é o nosso risco, seja do ponto de vista de tecnologia ou social? O que você acha que o curto prazo pode ser perigoso, cara? Nossa, seu bate-bola não é nada de uma comida, uma ilha. O bagulho é nível Cuba. No mínimo, você tem que sair dessa falando, porra, essa hora valeu a pena, cara. Tá, a sua pergunta é quais as coisas ou coisa que podem dar merda federal? É tipo isso? O que você acha, cara? Cara, não tô preparado para responder, vou responder na intuitividade, tá? Tá. Minha opinião, a sociedade, inclusive o Sexy Campos explica isso, tá indo para um buraco negro de vaidade, inveja e estresse emocional gerado por sentir-se fora da festa da vida de todos os lados. E muito medo, e também um movimento de extrema-direita também puxando essa coisa da ira, que é um trabalho muito forte normalmente das polarizações da política. Eu acho que pode dar merda federal de alguma forma proveniente desse caldeirão angustiante e entristezante que está acontecendo. Opção número 1. Que é o que a gente vê, né? Que é o que a gente vê, com polarização de política, Exato. de julgamento de exclusões, minorias e por aí vai. Fear of missing out, sensação de estar FOMO, de 99,9% da população sente que está fora da festa da vida, quando na verdade a maior galera não está, mas sentem-se assim, então dá nervoso. Outro risco real demográfico, e aí nada contra religiões específicas, mas desse caso falando da Europa, falando tipo jogo war. Depois das crises que aconteceram nos países árabes, e aí galera, nada contra vocês que são muçulmanos e tudo mais, um movimento muito grande de migração, de emigração para países da Europa, com aquela discussão política toda e o total domínio dos 24 territórios, vamos falar que nem o war, pode fazer com que o mundo em 2050 volte ao século VIII, porque diferente do budismo, ou do judaísmo, ou do cristianismo, esta religião prega a conversão em massa de todo mundo e não aceita sincretismo religioso nas suas geografias. Então acredito que a partir de 2050 pode haver uma grande crise mundial por conta de forçação religiosa sobre as demais culturas. E aí sim, não vou falar, os muçulmanos são de paz, tá? Entendam, Islam, que é o islamismo, é tipo ouvir salam aleikum, ouvir a paz. É uma religião original de paz. Mas órgãos políticos, como a família Saud na Arábia Saudita, o Irã e o Iraque, pegam essa religião e transformam uma carnificina muito doida, que não é culpa da religião. Tenho medo dessa merda. O extremismo. Tenho medo dessa merda grande na Europa e depois mundo. Porque a taxa de natalidade europeia é menos de 1 já,
menos de uma criança por casal, 0,5. Eu não sei, cada país é diferente, mas já estão indo na direção do menos de 1. E a taxa de natalidade dos árabes muçulmanos na Europa é tipo 8, 9 crianças. E é uma questão de matemática. Você, muçulmano, por favor, se é uma religião de paz, venham de boa, vamos trocar, vamos fazer tudo junto. O mundo precisa de menos divisão e mais aproximação. Para responder de novo mais uma coisa que pode dar merda, eu vou falar uma coisa que pode dar certo. Que um dia vai acontecer com o planeta Terra o que está acontecendo com Marte. Quando a gente chegar a Marte, japoneses, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Israel tentou chegar na Lua, a Índia também está bagunçando com Marte, a China está bagunçando com Marte. Está chegando todo mundo lá com tratados de Marte é nosso. Aqui é a humanidade, chegamos, a humanidade chegou. Tem marciano? Não tem. Aqui é humano. Não tem um pegando lá o território, dando porrada, ainda pode ter muita guerra geopolítica em Marte. O planeta Terra, quando se entender Gondwana, uma massa de terra gigante, e nós somos tão pequenininhos que nós temos que nos proteger do universo, quando tiver uma única língua, quando tiver nenhuma religião, apenas ética e espiritualidade, quando todos os países se chamarem Gondwana, aí que a Terra vai florescer. Se depender da organicidade histórica, vai demorar uns 700 anos para acontecer isso, a gente sabe. Se depender de mim, vai demorar 50 anos, no máximo. Por isso que tem gente que acha que o Elon Musk é louco, né? Zero. O Elon Musk é o maior gênio. Obrigado por chamar de gênio maluco, gênio louco, você me chamou na tua cópia. O Elon Musk, mano, que gênio executor do caralho, né? Esse cara, galera, amem o Elon Musk, sigam o Elon Musk e a tecnologia. E o principal, eu fiz um vídeo no YouTube que vai ser publicado em breve. O Elon Musk não é mais fodão do que você porque ele é nerd, porque ele vendeu o PayPal, porque ele é rico pra caralho. Ele é mais fodão que você porque ele sabe perguntar. Ele tem coragem de falar, mas por que é assim? Não faz sentido. Caralho, professor... Ele não nasceu sabendo fazer foguete para SpaceX, ele nem não carro sabe. elétrico na Tesla, né? E nem entender como que ele vai colonizar Marte. O último podcast dele com o Joe Rogan, cara, algumas semanas atrás, né? Assim, puta, é um negócio assim, que se você não tiver na vibe mental correta, você não capta, cara. Você tem que estar focado no flow para, né? Aliás, você tem que ir pro flow, né? Podcast, né? Eu tenho, também acho. Né? Você tem contato? Não tenho. Médio, né? A gente pode falar depois. Acho que tem uma audiência nerd jovem legal lá, né? André, cara, aí tem minha última pergunta é uma frase clichê antes da gente fechar. Cara, que frase que teria na tua lápide, hein, velho? A minha lápide? Aqui jaz André Diamant, aquele que libertou uma enorme quantidade de brasileiros e humanos de doutrinações que os tiravam o direito de ter vida. E um dos maiores comedores da Zona Sul do Rio de Janeiro, brincadeira, você não vai ter não. Luxúria, diversão, curiosidade e ira que eu usei nessa frase, tá ligado? Sim. André, cara, queria agradecer, velho, assim, pela tua hora, tá? Assim, eu sei que o seu tempo tá super concorrido, mas acho que foi bacana. A gente falou de uns temas um pouco fora do usual aí, de uma certa contemporaneidade sincronizada de momentos das nossas vidas aí que são similares aí de década de 80, 90, anos 2000, buscas, essa questão da mente ser a bênção e ao mesmo tempo ser a prisão, né, da inteligência. Eu entendo bem isso. Então, e tomara, cara, que o Sexy Canvas aí seja esse vírus que vai hackear um pouco, né, da sociedade ou das pessoas, que eu sei que tem aí um plano maior por trás, o que a gente está vendo é V1.0 ou a beta 0.8, talvez. Queria deixar uma mensagem final para você, cara, para a gente fechar. Galera, a vida não é fácil e você que está sentindo medo de estar fora da festa da vida, quase todo mundo está em algum grau. Até quem está dentro da festa da vida, até eu, até o Léo. A gente tem nossas paradas, nossos sofrimentos e nossas buscas, tá ligado? Então, assim, não deixa isso te estacionar, porque você às vezes fala, puta, tem tanta gente já curtindo a festa da vida, tem tanta gente na minha frente, tem tanta gente
que vai saber sempre mais do que eu. Ah, mano, tô entrando tarde de novo. Você não está. Olhando sob a ótica de quem vai olhar 2121 para hoje, 2021, a gente está só no início de um processo histórico onde grandes corporações como a Rede Globo estão quebrando. A gente nunca imaginou que tantas empresas de telecom seriam reinventadas, os bancos seriam reinventados, e você fala, ai, passou meu tempo, passou. Nada. É como se você estivesse vivendo os primeiros anos da Revolução Industrial, só que, de novo, num processo histórico onde você tem que se reinventar. Se reinvente, idealmente, para você ganhar dinheiro rápido e poder se libertar da corrida dos ratos, para você poder se reinventar na física. E não vai ser fácil, não. Porque você não vai parar e falar assim, caralho, eu estou ganhando 40 mil por mês, me libertei. Pô, André, obrigado. Léo, obrigado por todas as dicas. Agora eu vou fazer o que eu amo. Tem muita gente aí que foi tão programada artificialmente desde o momento que abriu o olho aqui no planeta Terra que nem chegou a definir quem é o seu verdadeiro eu e o que exatamente você ama. Até isso foi produto do meio. Então o meu convite para a galera é acreditar que dá. Tá só no início. Não precisa fazer faculdade MBA, é uma área mais democrática, temos a internet, o YouTube, veio para mudar o mundo. E galera, se liberte dessa merda, não viva uma vida, a vida que você foi dito para viver, a não ser que faça sentido, te faça feliz também. Mas se ouça, e filosofe, questione, pare de achar que vai tudo ser provido para você, porque não vai. E se vier essa ajuda aí, que a gente não domina cientificamente, que bom que venha também. Mas você é o responsável único por colocar em prática. Tá deprimido, tá sem energia, tá velho para mudar? Vai no psiquiatra. Se vira. Hackeia. As ferramentas estão aí, né? Pode hackear. As ferramentas estão aí. André, qual é a curiosidade antes de fechar? O que você está bebendo? Um whisky Red Label, 8 anos. E já acabou, inclusive. Muito triste por isso. Então, no tempo certo, se fosse o Elon Musk, estaria fumando com o Joe Rogan, né? Mas ele nem tragou, né? Tu tá ligado que ele só... Foi só cena? Ele não tragou, mas assim, deu merda na ação da Tesla, mas depois se recuperou. Eu tenho a ação da Tesla. Muito boa a Tesla. Muito bom. André, obrigado. Queria agradecer a todo mundo. A gente bateu 300 e poucas pessoas. Foi um bate-papo super bacana. Quem quiser acompanhar, ver o conteúdo do André, ver o Sexy Canvas, volta para essa live que tem bastante mensagem subliminar aí ao longo do nosso bate-papo. Segue ele aqui, o arroba dele tá aqui em cima. Digital by Se Léo. você quiser ter mais trocas nesse nível, não só comigo, mas com outras pessoas, porque realmente é outro nível. Muito obrigado pelo Covid. Valeu, André. Até Valeu, mais, tamo cara. junto. Eu tenho que me matar, né? Você não consegue me matar. Eu não consigo. Mato aqui. Ah, mata aí então. Te mato aqui. Valeu, Tchau. galera. Tamo junto.